Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um Palavra Profética e hoje o nosso tema é o desfecho da cura de Naamã. Quero dizer a você que Naamã, ele era um general do exército sírio. Naamã, ele era uma peça fundamental, ele era estimado pelo rei de seu país. Além disso, ele era um homem muito honrado e respeitado por todos na sua região, pois ele era quem comandava o exército sírio. Naquele tempo, havia uma terrível doença chamada lepra, que se alastrava rapidamente por toda aquela região. Sendo assim, Naamã ficou leproso, como a Bíblia nos relata. Essa enfermidade, aos olhos dos hebreus, ela era considerada como uma maldição, como um castigo divino, por causa da evidência do pecado. Portanto, aos olhos de toda a sociedade, os leprosos, eles acabavam ficando isolados de toda a sociedade, do convívio de toda a sociedade. A lepra é uma doença de pele altamente infecciosa. Naquela época, ela levava as pessoas à morte. Mas olha como Deus, ele opera em meio às circunstâncias. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado consigo uma prisioneira, e essa prisioneira, ela era uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um certo dia, ela disse à esposa do seu senhor que o meu patrão deveria falar com o profeta que mora lá em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. E ao ouvir isso, Naamã relatou ao rei da Síria. E logo o rei da Síria ordenou que ele fosse até o rei de Israel. Portanto, ele escreveu uma carta, e nesta carta ele estava apresentando ao rei de Israel o seu oficial, estava apresentando para o rei de Israel como o seu oficial. E dizia na carta: Naamã, ele é o oficial do meu reinado, e eu estou enviando ele até você para que você o cure dessa enfermidade. Então Naamã saiu levando consigo 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E também ele levava aquela carta de apresentação para o rei de Israel. E naquela carta, quando o rei de Israel leu aquela carta, ele exclamou: será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar vida e de tirá-la? Por quê? Porque o rei de Israel, ele ficou extremamente irritado e ele não compreendeu o motivo. Ele não estava entendendo o motivo que o rei da Síria estava enviando o seu oficial Naamã até a ele para que o curasse daquela enfermidade. Logo, ao saber de todo o ocorrido, o profeta Eliseu mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande-o vir falar comigo e mostrarei que há profeta em Israel. Uau, isso é muito forte. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele já está falando ao seu coração por meio dessa mensagem. Amém? Naamã, com seus cavalos e todos os seus homens, ele foi até a frente da casa
do profeta Eliseu. E ao chegar naquele lugar, o profeta Eliseu ordenou que Naamã descesse ao Rio Jordão e se lavasse por 7 vezes. Ou melhor dizendo, desse 7 mergulhos 7 vezes e sua pele ficaria curada daquela enfermidade. Uau, isso é muito forte. Porém, Naamã se sentiu desrespeitado, se sentiu constrangido, porque o profeta Eliseu, ele não quis nem chegar diretamente a ele. Ele pensou que o profeta Eliseu, ele iria diretamente falar com ele iria impor as suas mãos sobre ele, e ele iria apresentar a sua vida dele ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e ministraria sobre a vida dele a cura da parte de Deus, e ele seria curado por meio da imposição de suas mãos sobre o local da enfermidade. Só que nós sabemos que Deus, ele tem uma maneira totalmente diferenciada de trabalhar da maneira do homem. Muitas vezes o homem, ele faz planos, muitas vezes o homem, ele faz projetos, ele faz muitas vezes propósitos e fala que vai fazer isso ou vai fazer aquilo, e muitas vezes ele se esquece de um detalhe muito importante. A Bíblia fala lá em Provérbios que a última resposta vem da boca de Deus. Então, meu querido, antes de você fazer os seus planos, antes de você fazer os seus projetos, você precisa colocar tudo na presença do Senhor e apresentar a Ele e saber se esse propósito, se esse projeto, ele está de acordo com o propósito do Senhor para a sua vida. Amém? Então, Naamã, ele acrescentou e questionou: por que não o rio Abana ou Farpá em Damasco? Não são os melhores rios de toda Israel? Ele quis dizer, esses rios eles são muito melhores que o Rio Jordão. E lá seria mais prático para mim me lavar, mergulhar e ficar curado. Ele questionou, ele não entendeu o que Deus estava falando através do profeta. E ele saiu dali extremamente bravo. Diz a palavra do Senhor que ele saiu dali, em outras palavras, trazendo para o nosso cotidiano cuspindo fogo, porque ele não estava compreendendo o propósito que Deus tinha no meio de toda aquela situação. Nós sabemos que Deus, ele tem um propósito maior no meio de tudo isso. Nós sabemos disso. Se você continuar lendo ali no livro de 2 Reis, no capítulo 5, você vai ver que Deus, ele tem os seus meios de agir, de trabalhar na vida de cada um. E assim o Senhor estava fazendo uma obra diferente na vida de Naamã. Uau, glórias ao nome do Senhor. Porém, os empregados de Naamã começaram a conversar com o seu senhor, começaram a fazer ele entender que o melhor a ser feito era ele obedecer às instruções do profeta Eliseu. Era ele aproveitar essa oportunidade, já que ele já estava ali para cumprir as ordens do profeta Eliseu. E logo Naamã percebeu, caiu em si e ele entendeu que realmente ele precisava, ele necessitava fazer o que o profeta havia dito. E logo ele desceu diretamente ao Rio Jordão. E ao chegar lá no Rio Jordão, ele começou a mergulhar. Diz a palavra do Senhor que ele mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Mas a palavra do Senhor fala que na hora que ele desceu as águas, ele submergiu as águas. No 7º mergulho, quando ele retornou à superfície,
Aleluia, glória a Deus. A sua pele ficou completamente curada, sua carne firme e sadia como de uma criança. Então, ali, Naamã experimentou do poder extraordinário de Deus. Naamã, ele obedeceu às instruções do profeta Eliseu. E ao obedecer às instruções do profeta Eliseu, ele conseguiu ter um desfecho de cura sobre a sua vida, um desfecho da manifestação do poder de Deus, do poder que cura, do poder que liberta, do poder que repreende toda a enfermidade, do poder que estava lavando a sua pele, que estava removendo de sua pele toda aquela lepra. Uau! Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar, e assim também não é diferente na minha e na sua vida. Deus, ele tem um desfecho poderoso para realizar na tua vida. Quem sabe é um desfecho de cura, quem sabe é um desfecho de libertação, quem sabe é um desfecho de uma grande bênção, de uma grande vitória, porque Deus, ele está trabalhando 24 horas. A Bíblia fala que ele não dorme. A Bíblia fala que ele não cochila. A Bíblia fala que ele vela o nosso sono. A Bíblia fala que ele está 24 horas disponível para cada um dos seus filhos e filhas. E muitas vezes o Senhor, ele nos pede uma coisa, ele nos pede outra. Quando o Espírito Santo de Deus usar um profeta, falar para você fazer um propósito, faça o propósito. Se pediu 7 dias, faça 7 dias. Não quebre os 7 dias, porque é por meio daquele propósito que Deus, ele vai ver a tua perseverança, assim como Deus viu a perseverança de Naamã, e Deus ministrou sobre ele a cura que ele tanto almejava. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, amém? Naamã, ele retornou com os seus homens ao local onde se encontrava o profeta Eliseu, e ele reconheceu que o Deus de Israel era o Deus poderoso. Ele reconheceu que ele era o único Deus em toda a face da terra, o único Deus que era, aleluia, glórias a Deus, e que deveria ser adorado, enaltecido, exaltado, porque ele era um Deus verdadeiro. Ele, naquele momento, ele percebeu que o Deus de Israel, ele é um Deus verdadeiro, em outras palavras. Então, eu quero dizer a você que ele também, em forma de gratidão, Naamã, ele ofereceu ao profeta Eliseu um presente. Ele pediu: eu gostaria que você aceitasse esse presente como uma maneira de eu te agradecer pelo que você fez por mim. Porém, o profeta Eliseu, ele não aceitou o presente. Diz a palavra do Senhor que logo Naamã percebeu ali naquele momento que o que ele precisava fazer naquele lugar já havia sido feito e que era momento dele partir. Logo, o profeta Eliseu, ele lhe deseja uma boa viagem. Amém? Você viu que palavra poderosa que o Senhor está ministrando no nosso coração hoje? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Eu quero desejar a você uma semana abençoada, que você venha meditar nessa palavra que está sendo trazida hoje aqui no nosso Palavra Profética. E eu tenho certeza que Deus, ele vai falar poderosamente ao seu coração, amém? Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado a você que tem acompanhado a nossa Palavra Profética e tem assistido a cada uma das nossas mensagens. Assim, eu quero dizer a você, Deus, ele tem
coisas maiores para a tua vida. O Senhor tem um desfecho de grandes bênçãos e de grandes vitórias. Amém? O Senhor tem um desfecho de cura para a tua vida. O Senhor tem um desfecho de coisas extraordinárias para realizar na sua vida. Amém? Glórias a Deus. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Um forte abraço a todos. Beijo no coração de vocês. E nos vemos na próxima semana aqui no nosso Palavra Profética. Até a próxima!